Bom, pessoal, dando sequência aqui na análise da Casas Bahia, a gente vai passar agora pela análise das demonstrações financeiras. Só dando um lembrete aqui, para quem não assistiu os vídeos anteriores, a gente já passou por uma análise resumida e a gente passou por uma descrição da companhia, da sua estrutura e do plano de transformação que ela está passando. Tá bom? Agora a gente vai mergulhar aqui nas demonstrações financeiras. Se vocês não viram esses vídeos, vale a pena voltar lá. A gente vai deixar o link aqui no vídeo ou na descrição. Bom, primeiro aqui, visão geral dos números. A gente separou em 4 grandes itens aqui. Esse primeiro na DRE, só para a gente ter uma ideia de como a empresa inicialmente foi enxugando receita, né, foi reduzindo o tamanho com o fechamento de lojas, parando de operar em algumas categorias de produtos, né, focando só no que era core, onde ela tinha resultado, e depois, já em 25, passou a recuperar até crescimento, né, já crescendo aqui 7,3%. Do lado do EBITDA, ela chegava ali a 2,4 bilhões em 2022, teve uma queda forte aqui em 23, 24 recuperou um pouco e em 25 já recuperou integralmente, mostrando crescimento aqui. Voltando aqui para uma margem de aproximadamente 8% sobre a receita, certo? Do lado do lucro, ele piorou bastante. Isso é resultado principalmente de despesas financeiras muito mais altas do que ela tinha anteriormente. Tanto do lado do aumento da Selic, quanto do aumento dos spreads dessas dívidas, tá? Que tem encarecido bastante esses financiamentos e drenado aí todo o resultado que a companhia está gerando. Certo? Pulando aqui para o próximo item, a liquidez corrente, ela sempre foi abaixo de 1, que é um indicador negativo, né? E ela tem piorado ano a ano. Isso não é um risco que, digamos, a companhia tem se mantido, tem sobrevivido a essa situação. Só que o indicador está piorando ano a ano. Tá? Então é um sinal de alerta que essa questão de liquidez, esse desbalanceamento no balanço patrimonial corrente e passivo circulante da companhia. Quando a gente olha para a dívida, a gente olha um conceito de dívida ampliada. Tá? A gente soma toda a dívida financeira, as debêntures, empréstimos diretos, mais o CDCI, a dívida que ela toma para financiar o crediário, mais o risco sacado, a dívida que ela toma para financiar a linha de fornecedores, mais FDICs, que é uma nova modalidade de financiamento que ela passou a tomar para financiar tanto o crediário quanto os fornecedores. Essa dívida total, então, um conceito mais amplo, ela era de 12,5 bilhões em 22 e já caiu para 10,5 bilhões em 25, uma queda de 2 bilhões, apoiada principalmente pela conversão de dívida em equity, que aconteceu no final de 25 e vai acontecer um pouco mais agora em 26. Descontando caixa, essa dívida era de 10,5, caiu para 9. A gente compara com o EBITDA ajustado, era cerca de 4,5, piorou bastante em 23 e 24, e agora já mostrou uma melhora aqui para 3,5 vezes em 25. Olhando para o fluxo de caixa, a companhia gerava aqui mais de 3 bilhões. Aqui a gente considerou líquido do risco sacado, tá? Porque isso é como se essa linha de financiamento de risco sacado a gente considerasse ela dentro do fluxo de caixa operacional. Tá? A gente faz esse ajuste porque essa é uma linha que conversa muito com a linha de fornecedores, tá? Para a gente conseguir normalizar e enxergar melhor o que está acontecendo. Ela gerava aqui mais ou menos 3 bilhões, né, em 22 e 23 e caiu bastante aqui em 24 e 25. Tem vários motivos aqui. Primeiro, a companhia vem sendo drenada por despesas financeiras associadas à operação, como a gente falou, CDCI, desconto de recebíveis e riscos sacados com taxas muito altas, que estão drenando praticamente todo o fluxo de caixa que ela está economizando com a operação. Tá? Essas taxas foram colocadas pelos credores, Bradesco e Banco do Brasil, podendo indicar que esses caras, que são os controladores, Bradesco e Banco do Brasil, estão drenando recursos da companhia por estes meios. Tá? Então isso aqui é um risco que vale ficar atento. Além disso, quando a gente compara os anos, 22 e 23 tiveram efeitos aqui, digamos, não recorrentes, né, que impactaram positivamente esse fluxo de caixa aqui, que foram também as despesas financeiras menores, mas também redução de estoques sem reposição e descontos de recebíveis que foram realizados nessa época, tá, que inflaram esses fluxos de caixa e fizeram ele parecer mais alto do que seria o recorrente. E agora, especificamente, a gente está num período em que a companhia está formando estoque, descontando muito recebível, então essa despesa do desconto recebível está caindo aqui, está tendo muito custo financeiro que também está caindo dentro dessa rúbrica, prejudicando aqui a geração de caixa da companhia. Quando a gente olha aqui para as métricas, capitalização de mercado, ela tinha cerca de 5 bilhões em 22, foi caindo, chegou até 270 milhões em 24 e recuperou para 2 bilhões com a conversão de dívida em equity. Comparando com o patrimônio líquido, ela fica com preço sobre valor patrimonial mais ou menos em torno de 1 lá atrás, e agora um pouquinho abaixo de 1, mas quando a gente desconta o ágio do intangível,
o ágio de aquisição que está presente no tangível, ela volta já para cima de 1 atualmente. Quando a gente olha para o EV, num conceito aqui de dívida ampliada líquida mais capitalização total, a gente vê que ela estava em 15 bilhões antes e já chegou a 11 bilhões agora. Comparando com o EBITDA, era 6,5 vezes e agora está em 4,3 vezes. Agora, mergulhando mais direto aqui na DRE, vamos analisar item a item mais profundamente. Bom, primeiro, olhando aqui para os resultados operacionais, né? Então a gente vai olhar volume geral aqui de vendas em lojas físicas, volume geral de vendas do 1P, online só, e volume geral de vendas omnicanal 3P, tá? Então para terceiros. Todas essas rúbricas estão apresentando crescimentos aqui ano a ano. Só o 1P caiu em relação a 22, mas em relação a 24 já está crescendo 11%. E o próprio 3P também está crescendo bastante, tá? Mesmo comparado com 22, crescendo só em 25, 16% em relação a 24. Lojas físicas também crescimento robusto aqui de 6,2%. Quando a gente olha para a receita contábil aqui em si da companhia, nem tudo que está aqui em cima como operacional é receita da companhia, tá? Por exemplo, a receita de 3P é receita de terceiros, onde ela ganha uma comissão em cima dessa venda. Agora, quando a gente olha aqui para a receita que é da companhia em si, a gente olha para a receita de venda de mercadorias, ela está crescendo 7,1% em 25. Deu uma enxugada em relação a 22, que foi essa redução aí de as categorias que a companhia parou de operar, fechamento de lojas, etc. Mas já em 25 voltou a crescer aqui. Operações financeiras está crescendo bastante ano a ano. Todo ano vem aumentando aqui, só em 25 cresceu 9%. E receita de serviços, só em 25 cresceu 8% também. Essas duas linhas aqui, portanto, que são acessórias à operação principal da companhia, elas estão se tornando cada vez mais representativas, o que é central aqui na tese da Casas Bahia. Agora passando aqui para a DRE. E na primeira parte da DRE, indo da receita líquida até o EBIT, a gente já comentou sobre o que aconteceu com a receita e está melhorando agora em 25. Quando a gente olha para o lucro bruto, descontando então depreciação e custo de mercadorias vendidas, ele era 9,2 bilhões em 22 e está recuperando, mas ainda está abaixo do que foi em 22, chegando a 8,9 bilhões em 2025. Isso representa, por mais que tenha tido uma queda com esse enxugamento da companhia, uma melhora de margem bruta, indo de um pouco abaixo de 30% para um pouco acima de 30%. Quando a gente olha para as despesas com vendas e despesas com pessoal e administrativas, a despesa com vendas caiu bastante, tá? Então a companhia enxugou um pouco a estrutura operacional aqui, foi de 6,2 bilhões para 5,5 bilhões. Quando a gente olha para despesas com pessoal, elas aumentaram um pouco, que é natural, porque todo ano tem os reajustes de dissídio dos salários. Mas quando a gente compara aqui com 24, na comparação com 24 ela caiu, tá? 6%. Essa linha aqui de outras receitas e despesas, ela tem melhorado também. Isso aqui é fruto do avanço do plano de reestruturação. O que está aqui nessas rúbricas é majoritariamente custos, despesas com a reestruturação, tá? Questões trabalhistas, etc. Quando a gente considera todos os efeitos em conjunto, então a gente tem o EBIT. O EBIT era 1,1 e melhorou para 1,3 em 2025. Tá? Mostrando aí que a companhia está tendo resultados desse plano de transformação que tem melhorado realmente os resultados operacionais dela. Passando para o próximo item, agora partindo do EBIT, vamos até o lucro líquido. Primeiro, olhando para o EBIT da margem. Teve uma melhoria aqui, era 7,4 e passou a ser 8,2. Teve um impacto positivo aqui, que foi a reversão da provisão do DIFAL. Puxou esse número para cima aqui de 2025. Mas, de todo modo, também tem o efeito prático aqui do plano de reestruturação, que está melhorando as margens, né, margem bruta e margem EBITDA, com redução aí de despesas, enxugamento da estrutura operacional, ao mesmo tempo que agora a companhia está entrando numa fase de expansão de receita. Um pouco mais para baixo aqui, quando a gente olha para o resultado financeiro, a gente vê que ele piorou bastante. Isso aqui é fruto de duas questões. Primeiro, a questão macroeconômica, o aumento da taxa de juros básica da economia, né, aumenta a taxa Selic, que aumenta o custo financeiro para a companhia. E do outro lado também, o aumento dos spreads que os credores estão cobrando da companhia. Como a gente falou, hoje essas taxas estão chegando em patamares assustadores. A gente vai mais para frente, chega mais ou menos em 30% ao ano. É bem impactante e deteriora bastante aqui o resultado da companhia, drenando basicamente todas essas economias que eles estão fazendo do lado operacional, aqui melhorando o EBIT da margem, estão sendo comidas por maiores despesas financeiras. Fruto de duas questões, aumento de spreads
pelos credores e aumento da taxa básica, que é resultado macroeconômico. O resultado de 2025, especificamente, também foi impactado aqui por uma reversão, um impairment, né, de um ativo tributário que a companhia tinha, que passou a ser entendido que ela não conseguiria recuperar esse crédito tributário no prazo que a lei permite, porque exigiria mais lucros do que ela prevê realizar. Tá? Então ela realizou essa baixa de 1,5 bilhão, que impactou bastante aqui esse lucro líquido do exercício. Esse resultado é um pouco assustador, né? 3 bilhões de prejuízo, mas, como a gente já mencionou, teve o impacto aqui do imposto de renda, 1,5 bilhão, ou seja, 50% é devido a esse impairment do imposto de renda, e o restante é devido, basicamente, a aumento de custos financeiros que podem melhorar esse plano de reestruturação financeira, que são as conversões de dívida, captações de fontes alternativas de endividamento, como o FDIC e as notas comerciais que a companhia está emitindo, que como um todo podem baixar aí o custo total financeiro da companhia. Além da melhora macroeconômica, né, com a redução da Selic, que também vai puxar para frente aqui esse resultado. Abrindo com um pouco mais de detalhes agora o resultado financeiro, para a gente entender as rúbricas do que está acontecendo. 2024 e 2025 foram impactados positivamente pelo plano de reestruturação. Então, como tiveram economias aqui de baixas de dívida e economias de juros futuras, isso foi reconhecido no resultado e ainda teve esse impacto positivo, tá? Senão seria pior ainda. Mas de todo jeito, os custos financeiros da dívida financeira em si é essa rubrica aqui, que vai cair bastante com a conversão de dívida em equity. Mas a gente vê que os principais custos financeiros são o do CDCI, que está aumentando muito, que é fruto do aumento dos spreads, e também da taxa básica de juros. O risco sacado, mesma história, tá aumentando com um spread muito mais alto. Juros de arrendamento, a companhia também está buscando baixar isso com renegociações, mas aqui é mais fruto do... não está aumentando, está se mantendo mais ou menos estável, natural se manter assim, mas a companhia também, pelo menos diz que está buscando renegociações de contratos, condições melhores, tá, nos arrendamentos que ela pratica. E desconto de recebíveis também, com taxas que estão aumentando muito e estão também drenando resultados. E aqui a nova linha de endividamento, o FDIC. Então, esse FDIC, que ele nem tinha antes, ele financiava principalmente antes o CDCI. Né? Então, isso só mostra que, mesmo com o FDIC entrando, o CDCI aumentou muito, que é o fruto, basicamente, desse aumento excessivo dos spreads no CDCI, no risco sacado e no desconto de recebíveis. Tudo isso junto traz esse resultado muito grande aqui negativo, quase 4 bilhões, tá, em despesa financeira, que está comendo todo o resultado da companhia. Agora passando para o fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa é indireto, tá? A gente começa aqui no operacional parte 1, partindo do lucro líquido e chegando até o lucro líquido ajustado em caixa. Então, quais ajustes são feitos aqui? Volta depreciação e amortização, volta imposto de renda diferido, volta juros não realizados e variações monetárias não realizadas, provisões judiciais líquidas de reversões e perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa e outros ajustes. Certo? Quando a gente olha então de 22 a 25, em 22 foi um pouco melhor, em 25 ainda tá sendo o pior ano aqui dessa série. O que está acontecendo? Despesas financeiras que estão aqui dentro, que foram realizadas, a gente só tirou as não realizadas, vão estar aqui dentro, especificamente o desconto de recebíveis, entra nessa rúbrica e está drenando boa parte desse resultado caixa aqui da companhia. O ajuste, o impairment, ele que não impactou caixa, ele entra aqui, aquele 1,5 bilhão, então ele impactou aqui e ele volta aqui, então não tem efeito líquido no caixa. Resultado financeiro não caixa, cerca de 2 bilhões foram não caixa, e a gente viu que lá que teve uns 4 bilhões mais ou menos, lá no resultado financeiro. O ajuste de perda de créditos com liquidação duvidosa, né? É o valor total retornado aqui, mas ele vai ter um ajuste na rúbrica de contas a receber, mais para baixo. Então, seria mais interessante ver esse valor líquido lá, mas enfim, a gente manteve o que a companhia colocou aqui no reporte. E ajuste em provisões judiciais. Teve dois efeitos aqui, né? O efeito que está negativo em 25 é especificamente principalmente por causa do DIFAL, né? Da reversão da provisão de DIFAL, que não foi caixa, então isso reduz aqui esse efeito desse ano, que justifica aqui por que está tão diferente dos anos passados. E adicionado do fato aqui de que 25 a gente está tendo mais processos judiciais sendo resolvidos, ou seja, pagamentos sendo realizados, desse lado trabalhista e previdenciário. Como isso está sendo mais resolvido agora, as questões estão sendo pagas
e isso está impactando um pouco mais o caixa da companhia nesse período. Dando sequência, então agora a gente parte dessa rúbrica que a gente ajustou ali, lucro líquido ajustado em caixa, e a gente vê os itens de balanço, aqui as movimentações. Primeiro, contas a receber, boa parte aqui é compensação da PCLD, da perda de crédito de liquidação duvidosa, mas também, isso não explica tudo, também mostra aqui que está ocorrendo uma formação de contas a receber, que quer dizer que a companhia está aumentando o volume de contas a receber e, portanto, parte do resultado de DRE não está se traduzindo em caixa, que dá esse ajuste negativo aqui, maior do que a PCLD. Do lado de estoques, aqui uma interpretação é que está sendo formado estoques. Então aumentou a rubrica de estoques, quer dizer que ela gastou dinheiro com isso, reduz o caixa. Do lado de depósitos judiciais, aqui a explicação é que avanços em processos judiciais estão exigindo mais depósitos e que isso também, ao mesmo tempo, está drenando o caixa livre aqui da companhia. Lado de fornecedores e riscos sacados, a gente trouxe o risco sacado lá do financeiro para cima, porque essas linhas conversam muito. Ela tem uma entrada de caixa aqui com liquidação da conta de fornecedores, mas ao tempo ela tem esse aumento de dívida de risco sacado, que é justamente esse movimento, que sai do fornecedores e vem para esse tipo de dívida aqui. A gente vê que operações em convênio, elas aumentaram muito. Isso aqui financiando então a rubrica de fornecedores e tem tido juros cada vez mais altos, também ajudando a drenar o resultado da companhia. As operações de portal que a companhia faz direto com os fornecedores têm caído, que pode refletir especificamente o perfil de crédito da companhia piorando e os fornecedores não aceitando fazer essa modalidade de financiamento, exigindo, portanto, recebimento via banco. Então, precisando fazer via convênio, resultando nessa elevação abrupta aqui dessa rúbrica. Bom, a gente passou batido aqui nos tributos, o saldo de tributos aumentou, tributos a pagar, isso aqui é resultado da expansão de receita que a companhia está tendo, e tributos onde ela ainda não realizou, então, portanto, o saldo a pagar está aumentando, como isso impacta ali negativamente na DRE, mas ainda não foi caixa, tem um ajuste positivo de caixa aqui no fluxo de caixa. Mais para baixo, demandas judiciais, elas estão diminuindo, o enxugamento dessas despesas é uma das frentes do plano de reestruturação operacional, que ajuda aqui a economizar caixa e garantir resultados futuros para a companhia. Essa expansão que a companhia está tendo em receita não está sendo traduzida em caixa ainda, como a gente pode ver aqui, o caixa líquido das atividades operacionais foi bem baixo em 2025. Isso aí é fruto principalmente das despesas financeiras muito altas, no risco sacado, no CDCI e no desconto de recebíveis, drenando esses recursos, e também da expansão da companhia não traduzida em caixa. O que isso quer dizer? Ela está expandindo estoques, aumentando o saldo de contas a receber. Tudo isso impacta negativamente aqui 25. Quando a gente olha para o passado, a gente já comentou, esses resultados aqui de 3 bilhões estão impactados positivamente por queima de estoques e desconto de recebíveis, em níveis bem elevados. Passando para a parte 2, olhando o fluxo de caixa de investimentos, aqui é bem rapidamente, a companhia investia cerca de 1 bilhão aqui em 22 e conseguiu reduzir isso para cerca de 250 milhões em 2025. Aqui, basicamente, um enxugamento de investimentos para preservar a caixa. Investimentos atuais focam na infraestrutura online e na manutenção das lojas e dos centros de distribuição da companhia. Quando a gente olha para o saldo de fluxo de caixa de financiamentos mais o saldo, então a gente vê aqui captações e pagamentos de principal aqui, Captações líquidas estão basicamente zeradas aqui, só que é fruto também da aumento da captação via FDICs, pagamentos de juros aumentando, tudo isso sempre drenando caixa, então a companhia precisa do fluxo de caixa operacional para financiar essa linha de financiamentos, fica um pouco até circular o raciocínio. A captação via FDICs é positiva, porque ela permite que a companhia diversifique as fontes de financiamento, buscando taxas de juros mais baixas, e tendo uma menor exposição com cada credor, permitindo essas taxas de juros mais baixas. E como a gente viu que o resultado de 25 especificamente foi um pouco pior no lado operacional, e mesmo assim teve drenagem no fluxo de caixa de financiamento e de investimento, o saldo de caixa teve que cair aqui em quase 1 bilhão, chegando a 1 bilhão e 200 no final de 25. Agora passando para o balanço patrimonial, a gente vai estudar o balanço aqui em detalhes. Vamos começar vamos ser um pouco mais objetivo aqui, não vamos olhar todas as rúbricas, vamos olhar as principais. Primeiro o caixa, a gente já comentou como ele caiu um pouco aqui em 25 com essa
expansão não traduzida em caixa com maiores despesas financeiras. Do lado do carnê, que é o recebíveis aqui, né, que a companhia tem de crediário, ele vem expandindo ano a ano. A companhia planeja tornar essa linha de negócio parte da tese central do grupo, como a gente já mencionou. É um saldo, nesse balanço aqui, ele sofre esse desconto de juros a incorrer, tá? Então, eles pegam a taxa de juros média e desconta esse saldo a valor presente, tá? Esse desconto a valor presente tem um peso aqui de 1,7 bilhão. Como as taxas de juros que eles financiam clientes de baixa, média renda, essa taxa de juros é bem elevada, que acaba que o desconto acaba ficando muito alto. Tá? Então, o desconto aqui vai de 1,7 bilhão, e quando a gente vai ver o saldo no passivo que financia essa rúbrica, o desconto é bem menor. Cria esse desbalanceamento um pouco no balanço da Casas Bahia. Quando a gente olha para cartões de crédito, o saldo vem enxugando bastante. Isso é especificamente aqui realização de desconto nesses recebíveis, tá? Então a companhia tá usando essa fonte de liquidez aqui para manter caixa, e ao mesmo tempo esse custo financeiro está impactando bastante ali a geração de caixa deles. Do lado de contas é receber B2B. Aqui é basicamente novas parcerias com a Amazon e Mercado Livre, que estão aumentando essa rúbrica. E PDD tem aumentado também. Eles estão realizando um impairment anual de mais de 800 milhões, mas mesmo assim está tendo um aumento de saldo aqui devido à expansão da companhia e aumento de inadimplência. Quando a gente olha para estoques, ela conseguiu diminuir um pouco estoques em relação a 22, com o enxugamento do tamanho das categorias de produtos onde a companhia atua, do número de lojas reduzidos, mas em 25 já vem mostrando um crescimento, que é a companhia agora buscando a expansão do negócio. Quando a gente compara o ativo circulante com o passivo circulante, a gente pega a liquidez corrente. Em 25, como a gente já mencionou, ela está em 0,66 vezes. Isso aqui é um desbalanceamento bem significativo. Tá? A gente chama de desbalanceamento estrutural, porque isso está vindo ano a ano, lá desde 2022 pelo menos. Isso aqui é impactado por esse desbalanceamento de taxa de desconto no carnê. Como a gente mencionou, o desconto é maior no ativo, porque a taxa das operações ativas é muito maior do que a taxa das operações passivas. Ok, que dá um desconto no presente maior no ativo do que no passivo, ajudando a desbalancear aqui o ativo circulante contra o passivo circulante, mas lembrando que isso não explica toda a diferença, tá? Isso explica parte da diferença. Passando agora para o passivo circulante, primeiro a gente vê a rúbrica de fornecedores, que está expandindo. Isso aqui é a expansão da companhia, ao mesmo tempo em que ela está utilizando todos os meios possíveis para preservar a caixa. Parte dessa rúbrica de fornecedores é financiada via risco sacado, que é o risco sacado convênio, que está mantendo um saldo razoavelmente estável, mas que a taxa está aumentando muito, como a gente viu. O custo dessa rúbrica aqui está em 28% ao ano. Como a gente viu lá no DRE, mais de R$1 bilhão de resultado. Isso representa aqui quase 200% da taxa DI, tá? Que é uma taxa muito alta, podendo indicar aí que os credores estão drenando recursos através dessas linhas. E também do carnê, tá? No carnê passivo, como a gente vê aqui, o saldo aumentou, né, devido à expansão dessa frente de negócio da companhia, e o passivo tem esse efeito de sofrer menos desconto, né? Olha o desconto, aqui menos de 500 milhões, a gente viu que era mais de 1,7 bilhão no ativo. Tá? Então uma diferença de 1,2 bilhão do ativo para passivo é só isso. O banco também aqui está pressionando esse custo, tá? Esse custo aqui está em 27,36% ao ano, tá? Vindo de 19% em 2024, também próximo a 200% da taxa CDI, que é um custo bem elevado também. Outra questão aqui é o desconto de recebíveis, como a gente mencionou lá na parte do ativo e na DRE, no fluxo de caixa. Ele não teve taxas divulgadas na DF, em qual taxa que está, mas imagino que os bancos estão sendo bobo e também estão cobrando caro aqui. Como a despesa financeira dessa rúbrica também aumentou bastante, cerca de 300 milhões, a gente imagina as taxas também tenham tido uma elevação abrupta nessa rúbrica, tá bom? Quando a gente olha para impostos, contribuições, o imposto está aumentando. Isso aqui, como a gente mencionou lá no fluxo de caixa, é devido à expansão da companhia. Tá? Então a companhia realizou mais vendas e está aumentando a rúbrica de impostos, taxas e contribuições. Parte disso pode ser compensado aqui com os créditos que a companhia tem de ICMS, PIS, COFINS, etc. lá no balanço, lá no ativo. E por último aqui, repasse de terceiros, que está aumentando bastante também. Refere-se a operações com plataformas de terceiros, como Mercado Livre e Amazon, mais repasses devido à atuação no 3P. Tá? Então a companhia às vezes vende e precisa repassar o valor total que ela recebeu da venda para o seller que era dono daquele produto.
Tá? Então isso é registrado nessa rúbrica aqui também. Do lado do ativo não circulante, ela tem muito tributo a recuperar, aqui um saldo de 5 bilhões. Também um aumento aqui devido à expansão da operação, que a companhia está vendendo mais itens, está comprando mais itens, e isso vai trazendo mais créditos de CMS e PiscoFins para ela compensar. Do outro lado, imposto de renda e contribuição social diferidos, mesmo com o impairment, se mantém mais alto que o histórico, especificamente porque, além do impairment, foi formado saldo no exercício, por isso também a companhia teve que fazer um impairment porque o saldo estava ficando tão alto que ela não conseguiria recuperar num prazo razoável. Do lado do intangível, aqui o intangível chega a 2,7 bilhões, aqui dentro tem 1,7 bilhões que são softwares próprios e adquiridos, e tem cerca de 900 milhões que são ágio decorrente de aquisições. Ágio é um valor mantido conforme haja fundamento econômico, rentabilidade futura, e amortizado conforme a receita da empresa adquirida gera resultado. Tá? Isso aqui é resultado de aquisições passadas da companhia. Do lado imobilizado, só 1,2 bilhões, é basicamente benfeitorias em imóveis arrendados e máquinas e equipamentos, e direito de uso são os imóveis que a companhia arrenda, lojas físicas e galpões logísticos. Do lado do passivo não circulante, primeiro empréstimos e financiamentos bem enxugados aqui, com reestruturação financeira, conversão de dívida em ações. Apareceu aqui o saldo de FDICs, que é a nova linha de financiamento para a companhia, que tem um custo aí em torno de DI mais 4 e DI mais 5. Alto, mas melhor do que as rúbricas de desconto de recebíveis, risco sacado e CDCI da companhia. Lá das provisões judiciais, elas têm reduzido, em linha aqui com a reversão do DIFAL nesse exercício de 25, mas também eficiência em processos trabalhistas. Passivo de arrendamento é o passivo que a companhia tem a pagar devido aos aluguéis de longo prazo das lojas físicas e galpões logísticos. E receita diferida são basicamente montantes que ela recebeu antecipadamente, especialmente referentes a garantias e cartões, tá? Parcerias com seguradoras e financeiras, reconhecidas no resultado mediante atingimento de metas contratuais. Isso aqui é a performar. Bom, essa foi a visão aqui do balanço. Agora a gente passa para as considerações finais. A gente vai manter nesse vídeo aqui só para matar logo. Bom, 5 pontos. Primeiro, mudança de paradigma estratégico. A companhia passou de um momento onde ela priorizava ali um crescimento desenfreado, ou pensando em ser uma nova Amazon, digamos, para métricas mais de eficiência, pensando em margem, geração de caixa livre, eficiência de capital de giro, ROIC, olhando aí minuciosamente para a sua atividade, categorias, fornecedores, quais que estão gerando resultado e quais que não estão gerando resultados. Então, uma mudança de perspectiva aqui da administração, saindo de uma companhia, digamos, uma ambição mais ingênua para uma companhia um pouco mais também ambiciosa, mas mais racional e pé no chão. Do lado quando a gente olha para a estrutura da companhia, a gente vê uma fortaleza de modelo omnicanal, que é uma integração de lojas físicas e digitais com apoio para uma infraestrutura que é especializada em produtos de grande porte e que mantém a empresa como líder de market share em diversas regiões do Brasil, que é um ponto super positivo da companhia. Outra questão muito relevante aqui é o crédito próprio. O crediário da companhia permanece como pilar central de monetização da base de clientes, um motor de conversão de alto ticket. Que quer dizer, ela viabiliza as vendas dos itens caros, de ticket alto, que são esses itens de eletrônicos, móveis, etc., através do crédito próprio, ou crediário. Especialmente quando tem cenários de restrição de crédito bancário tradicional. Então a companhia passa a depender menos de movimentos fora do seu controle para controlar um pouquinho melhor como funciona isso, além de servir também como mecanismo rentável em si, como ela cobra taxa de juros nesses créditos que ela provém para os consumidores, ela acaba recebendo uma receita financeira também que se tornou hoje uma avenida de crescimento futuro aqui para a companhia. A Casas Bahia, mais também como uma instituição financeira / banco. Ainda assim, por mais que ela tenha pontos positivos aqui e esteja com uma administração mais racional, tem riscos de governança e capital. Quer dizer, a atual estrutura com controle por bancos credores e o potencial de mais conversões que a gente viu que vão acontecer agora, faz com que esses players que não têm tanto interesse em manter essas ações a longo prazo, estão interessados mais em vender essas ações, primeiro, causem uma diluição muito grande nos acionistas atuais da companhia, e por outro lado, também vão ficar vendendo essas ações, causando uma pressão baixista na ação. E do outro lado, que a gente comentou nas fraquezas da companhia, a companhia não tem um dono, um empresário que pense na companhia a longo prazo, que a gente enxerga como um ponto negativo. E por último, também, como já mencionado, a companhia tem uma certa dependência macroeconômica. Por mais que ela tenha esse mecanismo de crédito próprio, essa infraestrutura financeira própria, ela continua sensível a condições macroeconômicas.
Tá? Então, aumento de taxas de juros na economia, restrições de renda na economia impactam o poder de compra da população, diminuindo a demanda pelos seus itens e também, como a gente viu, como ela depende bastante de crédito também, ela acaba sendo impactada também pelos aumentos de taxas de juros da economia. E, por outro lado, tem aqueles riscos reputacionais ligados a investigações em curso, que é a Operação Ícaro do Ministério Público, que a gente mencionou mais para trás. Bom, pessoal, essa foi a análise da Casa Bahia. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento, tá? Essa é uma análise independente própria, feita estritamente para fins informativos, para informar os acionistas sobre o que está acontecendo com a companhia.